Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, terça-feira, dia 3 de setembro, está em Lucas, capítulo 4, versículos de 31 a 37. Hoje, em comunhão com toda a igreja, nós celebramos a memória de São Gregório Magno, um dos grandes papas da história da igreja. Por isso, o convite especial para você acompanhar também o Inspira Santo para ver a meditação a partir do Santo do Dia. Aqui nós vamos nos voltar mais uma vez para o Evangelho de hoje. E mais uma vez nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda-nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Meus irmãos, nós estamos acompanhando aqui o Evangelho, que está no começo, a gente poderia dizer, do Evangelho de Lucas. Jesus está aqui ainda no início da sua vida pública, né? No Evangelho de Lucas, no começo, a gente tem ali, digamos, os preparativos até o nascimento de Jesus. A gente tem o nascimento de Jesus, um pouco da sua infância, e aí nós temos Jesus indo para o deserto. Depois, que foi o Evangelho de ontem, depois de ir para o deserto, no Evangelho de ontem, nós vimos ele ir para a sinagoga, ler a Sagrada Escritura, ler um trecho do profeta Isaías, em que ele proclama palavras que diziam respeito ao próprio Messias. Então ele se apropria, digamos assim, ele refere aquelas palavras relacionadas ao Messias a si mesmo, dizendo: "O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu, me enviou para anunciar boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para trazer de volta a vista aos cegos, a liberdade aos cativos." Essas palavras eram próprias de um Messias. E ele diz, no final da proclamação desse trecho de Isaías: "Isto aqui se cumpriu hoje." E as pessoas que estavam ali na sinagoga ficaram muito impressionadas, assim, abismadas, como é que ele pode falar isso. Ali havia pessoas que conheciam Jesus há muito tempo e diziam: "Olha, mas ele não é de Nazaré? Como é que ele pode estar falando isso?" E essas pessoas acabam levando Jesus para cima de um monte, de um penhasco, e para tentar jogar Jesus ali de cima, e ele acaba escapando. E é aí que começa o Evangelho de hoje. Por isso que o Evangelho de hoje, aliás, começa dizendo: naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia. Por que desceu? Porque ele tinha sido levado para cima do monte para ser jogado lá de cima. Conseguiu escapar, desceu e foi para a cidade de Cafarnaum, cidade onde moravam Pedro, André e outros apóstolos. E ali virou como que uma base de Jesus para a sua missão. Diz o Evangelho que ele ensinava na sinagoga aos sábados, e as pessoas ali ficaram muito admiradas com o que ele falava, percebiam que ele falava com autoridade. E no trecho do Evangelho de hoje, em que nós percebemos a autoridade de Jesus? Apareceu ali na sinagoga, diz o Evangelho, um homem possuído por um espírito impuro. E Jesus, ele é capaz de expulsar o maligno daquele homem. Ele chega a dialogar com os demônios que diziam:
O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus diz, cala-te e sai dele. Então o demônio lança o homem no chão, sai dele e não lhe faz mal algum. Jesus, portanto, ele mostra que ele tem autoridade porque ele tem poder sobre o maligno. Na época de Jesus, havia pessoas que diziam que tinham poder sobre os espíritos malignos. Em geral, essas pessoas elas faziam o quê? Elas faziam rituais, fórmulas um pouco mágicas, pegavam plantas, faziam rituais para, segundo elas, expulsar os espíritos malignos. E é interessante que Jesus aqui ele não precisa de rituais, ele não precisa fazer nada disso. A sua própria palavra, quando ele diz cala-te e sai dele, é suficiente para se impor sobre os espíritos malignos e impuros. Então isso deixa as pessoas muito abismadas. E as pessoas dizem, que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a partir daí, em todas as redondezas ali, a fama de Jesus ia se espalhando. Jesus, portanto, ele se mostra como alguém que tem autoridade no evangelho de hoje, porque ele tem poder sobre o mal. Ele manda nos espíritos impuros, eles obedecem, eles deixam a vida humana que eles estão atormentando. Isso é o sinal de Cristo. Onde ele se faz presente, o mal é dissipado, o mal é derrotado. E para a nossa meditação, para a nossa oração pessoal de hoje, eu queria propor o seguinte. Nós que somos discípulos de Jesus, chamados a amar o Emanuel e a anunciar o Emanuel e levar as pessoas ao encontro do Emanuel, nós somos chamados diante do mundo a ser a presença do Cristo e a presença do Cristo ressuscitado. Ora, se a presença de Cristo tinha autoridade, porque ele era capaz de expulsar o mal, vale a pena a gente meditar hoje. Será que a nossa presença que deve ser a presença do ressuscitado, está expulsando o mal dos lugares onde nós estamos? Sim, porque pode ser que nós estejamos num grupo, numa família, num ambiente de trabalho, ou num ambiente de estudo, ou um simples ambiente de convívio, em que existe o mal ali. Existe ali uma presença do demônio, de alguma forma, por meio da inveja, por meio da divisão, por meio da cobiça, e por aí vai. A nossa presença ressuscitada, ela gera uma autoridade na evangelização a partir do momento em que ela é capaz de dissipar o mal. E qual é o primeiro passo para nós sermos instrumentos para dissipar o mal, para vencer o mal? Primeira coisa é sermos testemunhas do bem. É de forma alguma concordarmos com o mal. De forma alguma darmos assentimento ao mal. Então, se ali estão fofocando, estão denegrindo alguém, estão perseguindo alguém, estão colocando em primeiro lugar o poder, o ter, o prazer, nós, em primeiro lugar, não consentimos com o mal. Não entramos nesse tipo de conversa, não entramos nesse tipo de vivência, não fortalecemos esse tipo de relacionamento baseado naquilo que é contrário ao Evangelho. Primeira coisa, não damos o nosso assentimento ao mal. Dizemos não ao mal, não ao pecado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, damos testemunho do bem. Damos testemunho da pessoa de Cristo. Damos testemunho de vivência do Evangelho. Em primeiro lugar, não com moralismos, mas com testemunho mesmo, com obras concretas de amor e misericórdia. Quantos testemunhos nós conhecemos, de pessoas que nós conhecemos, de santos também, que a sua presença, testemunhando o ressuscitado, testemunhando o Evangelho, conseguem, aos poucos, ir vencendo o mal daquele ambiente. E quem sabe aquela família vai sendo reestruturada, porque tem alguém ali, que é a presença do ressuscitado, que não responde ao mal com o mal. Quem sabe ali aquele ambiente de trabalho vai sendo ressuscitado, porque tem alguém ali que começa a ser a presença diária do ressuscitado, a presença diária do ressuscitado, não consentindo com o mal, dando testemunho do Evangelho, testemunho diário
a cada dia, sendo a presença do ressuscitado, da misericórdia, do amor, do perdão. E, aos poucos, o mal daquele ambiente é como se ele fosse sendo exorcizado. Porque existe ali uma presença de alguém que é configurado ao ressuscitado. E essa presença, por si só, ela vai exorcizando aquele ambiente. Quem está em profunda união com Cristo, de fato, não tem por que temer o maligno. Não. O ressuscitado é muito mais poderoso do que o maligno, como nós vemos no Evangelho de hoje. Vamos meditar. Como tem sido a nossa presença ressuscitada diante do mundo? Tem sido uma presença ressuscitada? E como é que nós estamos nos dispondo, nos esvaziando, nos ofertando para que o mal seja dissipado? O maligno, o mal do egoísmo, da perseguição, da indiferença, o mal do apego ao ter, ao prazer, ao poder. Como é que tudo isso pode ser dissipado pela nossa presença, que precisa ser reflexo da presença do ressuscitado onde nós estamos? Vamos meditar a partir disso e que a palavra de Deus se encarne na nossa vida hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Gregório Magno, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.